Eu tenho um texto no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Se você puder comigo, abra a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10 e o versículo de número 46. Capítulo 10 de Marcos e o versículo é o de número 46. Enquanto você está procurando, eu quero apresentar para vocês, saiu do forno agora, o meu novo exemplar, o meu novo livro. E aqui eu falo sobre como você sair de um nível de mediocridade e alcançar um patamar de excelências. Deus conferiu ao meu coração algumas chaves e, baseado na minha história de vida, eu também me inspirei na história de Gideão. Gideão, ele é chamado para cumprir um propósito. Então, se você não tem vocação e não foi chamado a cumprir um propósito, esse livro não é para você. Mas se você tem um propósito de vida, foi vocacionado para algo e ainda não entendeu quais são as diretrizes e as estratégias que você precisa tomar para alcançar um modelo de vida vitoriosa, leia este livro, porque eu tenho certeza que você vai receber chaves de Deus que vão mudar a sua vida. O tema é muito sugestivo, vai nesta tua força, tá bom? Aqui eu trago algumas revelações de Deus que mudaram a minha vida e também, com certeza, vai gerar estratégias para você, tá bom? No final, o pessoal estará lá no hall e com certeza você pode levar para sua casa, presentear alguém também, aproveitando que está chegando aí a Páscoa, já dá com um chocolate e uma leitura para ser bem didático, porque é muito bom e enobrece quando você cresce na graça e no conhecimento, tá bom? Leva para sua casa que com certeza você vai ser edificado. Marcos 10, versículo de número 46, quem achou, diga amém. E eles chegaram a Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos, um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. Ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, ordenando que ele fosse chamado, eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus, respondendo, lhe disse: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te salvou. E ele imediatamente seguiu a Jesus pelo caminho. E você diz amém. Se você puder, repita comigo, diga: o cego. Não, vocês não estão aqui. Fale bem alto, diga: o cego que via. Parece um paradoxo, né? Diga: o cego que via. Levante as duas mãos bem alto, assim, bem alto. Isso, olha que bonito. Diga comigo: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma
porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Eu quero começar esse texto falando uma frase de um pensador que disse que cego são os que têm a alma fechada para o sobrenatural. Essa frase ela tem muito a ver com a história de Bartimeu. Existe alguma dúvida a respeito do texto de Mateus e o texto de Marcos, porque ambos falam do cego de Jericó. Na verdade, Mateus vai mencionar 2 cegos e Marcos menciona um cego. E aí você vai perguntar, pastor, quem é que está falando a verdade? Os dois. Mateus fala de 2 cegos porque ele está representando as 2 cidades de Jericó. Jericó foi dividida em 2 cidades. E Marcos vai falar do cego que ficou na cidade nova. Como é que isto funciona? Quando nós lemos o Velho Testamento, vocês se lembram do texto da tomada de Jericó, que o povo de Israel entrou, as muralhas caíram, pois eles haviam dado voltas, foram 7 dias, 7 voltas, e com gritos e buzina, ao toque da buzina, eles com muita força gritaram com ordenança de Deus e houve uma implosão. Os muros caíram e o povo entrou. Esta cidade ela foi dividida em 2. Esta cidade, Mateus, que fala sobre os 2 cegos de Jericó, ele está falando da cidade antiga, que estava, os restos da cidade, estavam as ruínas da cidade antiga, esta cidade na qual Raabe, que era prostituta, morava em cima dos muros. E quando ela recebeu a visita dos espias, eles fizeram a ela uma promessa dizendo, por você guardar os filhos de Israel, Deus também preservará você e a sua casa, vocês não serão esquecidos. Pois bem, esta cidade restou ruínas, mas nos dias de Jesus, a outra parte da cidade havia sido reconstruída por Herodes, o tetrarca. Herodes fez um grande palácio, e este palácio era um palácio de verão, onde ele passava, recebia os seus convidados, passava ali há alguns meses, e era uma beleza de uma grande arquitetura, era uma das glórias do mundo antigo, olhar para a cidade de Jericó e ver a beleza suntuosa construída pelas mãos de Herodes. Jesus é desta era de Herodes que fez esta grande construção. Mateus aqui vai falar de 2 cegos. Por que estes 2 cegos são mencionados? Exatamente porque um fica na saída das ruínas, porque até hoje quem vai àquela região sabe que a cidade antiga, ela com ruínas, mesmo assim, nos dias de Jesus, ela era visitada desde aqueles dias como uma espécie de turismo, que quem ia para a cidade nova também visitava a história, lembrando-se do grande milagre que Deus operou na vida de Josué e do povo de Israel, derrubando aquelas muralhas. Então, como era passagem de turistas, o turismo naqueles dias era muito caloroso, movimentado. Então, um cego ficava à porta da cidade, da saída da cidade, e o outro ficava à porta da cidade nova. Por que que os cegos, e tudo na sua maioria, acontecia na porta da cidade? Inclusive, naqueles dias, os sábios, os sacerdotes, os contadores de história,
os sociólogos, os filósofos ficavam à porta da cidade. Era lá que se discutia os assuntos políticos, era na porta da cidade que se discutia as literaturas. O mundo antigo se constituía na porta. Inclusive, os juízes, quando você lê o livro de Juízes, você vai perceber que os juízes constituídos por Deus em Israel, cada um a sua tribo. Hoje, os juízes ficam nos seus respectivos tribunais e comarcas. Naqueles dias, os juízes ficavam à porta da tribo. Então, eram 12 tribos: tribo de Gade, tribo de Zebulon, tribo de Naftali, tribo de Judá. Então, cada um ficava à sua porta. Dali saía as decisões e depois se levava para dentro da cidade até o rei ou a quem de direito. Mas a grande importância de toda a cidade, o calor de tudo, se dava à porta da cidade. Então os cegos ficavam ali porque eles tinham acesso ao público, e naqueles dias as pessoas portadoras de deficiência, elas ficavam com um alvará do poder daquela cidade, que conferia a eles uma autoridade para que eles esmolassem. Jesus teve bondade e misericórdia com tantos destes que eram os marginalizados da sociedade, porque um deficiente nesta sociedade, ele era tido como pecador ou filho de pecador. Inclusive esse preconceito, ele também se dava até com os discípulos que já caminhavam com Jesus. Jesus se deparou com um deficiente e a pergunta dos discípulos foi: quem pecou? Porque na concepção dos discípulos e de um judeu, ser deficiente estava relacionado a pecado. Quem pecou? Jesus assustou eles com a resposta. Jesus disse: ora, ninguém pecou, nem ele e nem os pais. Isso se deu para que o Filho do Homem fosse glorificado. E aqui está acontecendo um outro movimento, mas nós temos algumas lições para aprender. E por que eu escolhi o cego Bartimeu do capítulo 10 e o versículo de número 46? Porque Marcos aqui é mais detalhista com relação aos critérios e ao comportamento que se dá em relação a este cego chamado Bartimeu, que o nome dele significa filho da honra, e ele era filho de alguém também muito importante e renomado. Ou seja, um filho de honra que vive em desgraça, um filho de honra que vive longe do seu real mérito, um filho de honra que vive longe do reconhecimento. E na cidade de Jericó, muitos acontecimentos se deram. Jericó, a nova Jericó, também é marcado por muitos encontros. Em Jericó, nós vamos nos lembrar que Jesus teve um encontro com um dos maiores cobradores de impostos daqueles dias, chamado Zaqueu. Vocês devem se lembrar que Zaqueu, lá na cidade de Jericó, subiu a uma figueira brava para conhecer quem era Jesus, e lá Jesus dá a ele o perdão e ainda vai para a sua casa para pousar com ele ali, descansar e mudá-lo em uma natureza santificada. Jesus também contou uma grande parábola, uma grande lição, falando a respeito de Jericó, que esta Jericó era a Jericó que dava acesso a Jerusalém. O caminho era um pouco perigoso, porque lá passavam várias pessoas, lá desciam ladrões, salteadores, também sacerdotes, levitas. Era um caminho de muito trânsito. Jesus contou
que um rapaz saiu do culto, ele faz uma parábola, saiu do templo e desceu para Jericó e foi abordado por salteadores que o espancaram, o deixaram meio morto, e um samaritano que vinha subindo prestou-lhe socorro. Pois bem, este lugar é um lugar de grande movimento, tanto para quem vai entrar para Jericó, quanto para quem vai sair de Jericó. E aqui no capítulo 10 e o versículo 46, Jesus aqui vai se deparar com um rapaz que está mendigando. Ele está à beira do caminho, ele está lá assentado. E eu costumo dizer que este cego é o cego que via. Nós temos algumas lições para aprender com ele, porque o processo de sua cura também diz muito com o que Jesus quer ensinar com quem estava andando com ele. Preste muita atenção. O processo da cura deste cego, a forma como Jesus é abordado por ele, o ato como ele chama Jesus diante daqueles que estavam o acompanhando, é uma lição para aqueles que andavam com Jesus, só andavam, mas não conheciam. Vou falar algo muito sério. Você sabia que tem gente que vem muito ao culto, mas não conhece aquele a quem você cultua? Você sabia disso? Ele só vem, ele canta, ele lê a Bíblia, ele levanta a mão, ele já até batizou, ele já professou a fé, mas ele não conhece a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? E aqui esta cura, ela também fala muito a respeito daqueles que estavam acompanhando a Jesus, porque Jesus sempre foi muito rodeado de um grupo de pessoas. Entre os que acompanhavam Jesus, lá estavam os que criam na palavra, os que precisavam de libertação, os que criam que ele era o Messias, os murmuradores e os que iam para comer. Você sabia que tinha gente que ia atrás de Jesus só porque tinha comida? Aliás, nós adotamos isso no nosso culto, e parece que crente gerou essa, na verdade é uma tradição vinda dos judeus, porque tudo do judeu é celebrado com comida. A chegada de alguém celebra com comida, a saída celebra com comida, casamento, funeral, tudo celebra com comida. E nós também celebramos com comida. Na verdade, até no céu a nossa recepção vai ser com comida, e lá ainda tem um maná que é escondido. Imagina como é que não deve ser esse negócio. Então é muita comida. Então tinha uma galera lá que andava com Jesus só por causa da comida, porque ele dava pães, multiplicava peixes, enfim. E aí Jesus vai ensinar para estes que estão andando com ele o processo de quem ele é através do conhecimento do cego. Você sabe muito bem que um deficiente, ele utiliza um outro órgão que, por sua vez, faz o papel daquele que é deficiente. Jesus aqui está falando de um camarada que não tem a sua visão, mas ele tem uma audição aguçada. Ele provavelmente deve ler em braille, ou seja lá, de uma outra forma. E se ele não tivesse lido, ele por sua vez, se não fosse alfabetizado, ele tinha uma audição, porque era comum de quem fosse judeu ouvir, vou falar de novo, ouvir. Uma coisa é ver, a outra é ouvir. E a audição deste cego era muito aguçada, e ele estava muito ligado às profecias dos antigos profetas. Ele tinha já ouvido, examinado, ele já tinha prestado atenção sobre a fala do que dizia
os profetas a respeito de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem não é pelo ver, não, é pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E aqui nós temos a maior lição deste cego que não vê, mas ouve de tal maneira que ele reconhece o senhorio de Jesus por ouvir quem ele é. Um dia Jesus entrou dentro da casa depois que ele havia ressuscitado. Vocês se lembram desse texto? E os discípulos estavam amedrontados, porque o sistema romano queria matar quem seguisse Jesus. E Jesus, de portas fechadas, entrou dentro da casa e disse para os que estavam acuados, alguns dos discípulos: paz seja convosco. E aí Tomé, quando viu, disse para Jesus: se és tu mesmo quem fala comigo, mostre-me as tuas mãos, porque eu quero ver. Eu quero o quê? Ver. E aí Jesus disse para Tomé: vem, Tomé, mete o dedo aqui e você vai perceber que aqui estão furados os cravos na minha mão. E quando Tomé viu, acreditou. E Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado são aqueles que não viram, mas crerão. Ou seja, pelo ouvir. Você está aqui porque você creu naquilo que você ouviu. Quem deu crédito à nossa pregação? E eu estou pregando aqui a um número de bem-aventurados que pela fé ouviram a pregação do Evangelho e são bem-aventurados. Eu queria que você dissesse para quem está do seu lado aí, diga: você é um bem-aventurado porque você acreditou na pregação do Evangelho. Diga de novo para ele: você é um bem-aventurado porque você acreditou na pregação do Evangelho. E o fato de crer, o fato de ouvir, fez deste rapaz um adorador por excelência. Quem ouve e segue as Escrituras pela fé, acreditando naquilo que ouviu, por certo gera frutos, e frutos diferentes. E esse rapaz, ele estava ali porque pela fé ele acreditava que aquele do qual ele tinha ouvido, o Messias, o Jesus que perdoava pecados, o Jesus que era nascido de uma cidade pobre, nem em uma manjedoura, era o Jesus que seria crucificado e seria o Salvador do mundo, e para a glória de Deus Pai seria glorificado. Ele não sai do seu lugar. Perceba que ele está lá em uma condição de espera. O texto nos dá a entender, ele estava assentado ao lado ou à beira do caminho, mendigando e ouvindo. Preste muita atenção, ele estava sentado, mendigando, mas ele estava ouvindo. Então você vai perceber que o propósito dele ali não era apenas trabalhar. O propósito dele ali era aguardar o Messias, pois o Messias passaria. Quem espera em Jesus nunca se decepciona, porque ele sempre passa. Vou repetir: quem espera em Jesus nunca se decepciona. O Jesus que passou em Samaria, o Jesus que passou
em Betfagé, o Jesus que passou na Galileia, o Jesus que passou em tantos outros vilarejos, agora vai passar em Jericó. Ei, todos nós aqui temos uma Jericó. Todos nós aqui, todos nós vivemos na Jericó do aguardo, na Jericó da expectativa. É a nossa Jericó. Mas eu tenho uma notícia para te dar: Jesus um dia passa em Jericó. E depois que Jesus passa, Herodes foi em Jericó e até construiu, mas não aconteceu nada. Tantos outros passaram por Jericó, mas não aconteceu nada. Pedro foi a Jericó, Bartolomeu foi a Jericó, João possivelmente passou em Jericó, mas Jesus passar em Jericó é outra coisa. Eu tenho uma notícia para te dar: existem lugares que nós nem queremos ir, existem lugares que nós até nos privamos de ir por causa da história, de um acontecimento, mas Jesus não se ausentou de Jericó, porque ele precisa alcançar alguém que está aguardando. E eu vim pregar aqui, olhe para cá, eu vim pregar aqui nesta noite para alguém que está há algum tempo aguardando. Eu não sei se você está aguardando uma cura, eu não sei se você está aguardando uma resposta, eu não sei se você está aguardando uma salvação, eu não sei se você está aguardando um milagre, mas eu tenho uma notícia para te dar: Jesus vai passar na sua Jericó. Oh glória! Você consegue dizer isso para alguém que está do teu lado? Profetiza para essa pessoa aí, dá uma sacudida nele e diga: Jesus vai passar na sua Jericó. Ei, e deixa eu dizer uma coisa: Jesus vai passar nessa Jericó não é para favorecer Herodes. Não, Jesus não vai passar nessa Jericó para alcançar a alta classe daquela sociedade. Para que Jesus vai passar em Jericó? Para dar atenção ao menosprezado, para dar atenção ao escanteado. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que o quadro em que você está é muito provável você ser esquecido, mas eu tenho uma notícia para te dar: quem vai passar na calçada da sua vida vai parar para te ajudar. Ei, você pode profetizar para quem está do teu lado aí? Diga: esse ano, diga aí, se puder dar só mais um pouquinho de retorno para mim, diga: esse ano você será lembrado. Diga aí, você será lembrado. Já te esqueceram, já te deixaram na rua da amargura, já te deixaram de lado, nem mencionam mais sobre você, mas eu tenho uma notícia para te dar: Jesus vai lembrar de você. Quer receber esta palavra? Então recebe ela. Antes de acabar esse semestre, Jesus vai lembrar de você. Ei, você não está esquecido, você não está escanteado. Alguém que acha que você vai morrer nessa condição, mas eu tenho uma palavra para te dar: quem está vindo aí vai lembrar de você de novo. Se é para aplaudir, aplauda. Ele estava sentado, mendigando. Olha para cá. E ele está sentado com uma capa. A capa para ele tem pelo menos 3 funções. A capa para ele tem pelo menos 3 funções.
era um alvará do Estado. O Estado conferia uma capa para quem mendigava, era uma autorização, não podia mendigar sem capa. Era o alvará que ele tinha. Provavelmente ele tem uma capa que é o alvará. Essa capa lhe serve de travesseiro para dormir, e essa capa lhe serve de roupa para vestir. Essa capa lhe serve de alvará, essa capa lhe serve de travesseiro, e essa capa lhe serve de capa para lhe cobrir, ou do frio, ou da chuva. Ou seja, é só ele e a capa. O pai não aparece, a mãe não aparece, a família deixa de lado, porque todo deficiente era abandonado, deixado de lado, porque ele era tido como um pecador, precisava no seu corpo sofrer a culpa, a penitência e continuar naquela condição. Mas Jesus vai chegar. E o fato de esperar, ouça, o fato de esperar muito, faz com que ao longo do tempo, nós criemos recursos de dependência, achando que nunca mais nós sairemos dessa. Olhe para cá, porque eu não vim brincar, eu vim profetizar. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite, que ao longo da sua espera, você está utilizando-se de recursos que você não queria, mas pela lei da sobrevivência, não é o que você queria viver, mas como não tem a outra opção, é a única que te resta. Você acha que esse cara quer morrer na rua? Você acha que esse cara quer esmolar o resto da vida? Você acha que esse cara quer usar apenas essa capa no dia de chuva e no dia de frio? Mas como diz o ditado, é o que tem para hoje, até Jesus chegar. Diga para quem está do outro lado aí, diga: até Jesus chegar, é o que tem para hoje. Diga: você está vivendo o que não queria viver, mas está pronto aí para despedir da capa? Está pronto aí para despedir da capa? Está pronto aí para despedir? Ei, diga para quem está do outro lado, diga: a muleta da necessidade vai ser encostada. Diga: ô glória, ô glória, ô glória. Diga para quem está do outro lado, isso é profecia, gente, isso é profecia. Pega na mão de quem está do teu lado aí, diga: a dependência da capa já está com os dias contados para acabar. Será que tem alguém para vir no glória comigo aqui? A dependência da capa já está com os dias contados para acabar. Ei, na cabeça de quem esperava o Messias lá, era pouco provável Jesus parar para um cego. Jesus não parou para rico, não parou para grande, mas ele vai parar para quem estava na dependência da capa. Ele está na capa, ele tem a capa, ele se cobre com a capa, ele usa ela para dormir, e é alvará para ele pedir. Mas ele tinha visto o que ninguém viu, sendo cego. Porque o que vale não é apenas andar, o que vale é como eu adoro. E como ele tinha ouvido sobre Jesus, ele está vendo que a multidão está alvoroçada, sendo cego, ele ouviu um grande ruído, um grande barulho. Ele já tinha ouvido sobre a pessoa de Jesus, e agora, diante desse grande movimento, ele pergunta o que é que está acontecendo, porque ele não vê. E quando ele pergunta, logo lhe responderam: quem está vindo aí
o homem de Nazaré. Escute. E ouvindo, olha como disseram para ele, ouvindo que era Jesus. Não, tá fraco. E ouvindo que era o quê? Jesus de Nazaré. Perceba que a multidão está andando com Jesus, mas não colocou Jesus no lugar que de fato ele tinha e ele era. Eles conheciam Jesus apenas como o homem de Nazaré, e ser alguém oriundo de Nazaré era exatamente ligar a figura de Jesus a uma terra de gente ruim. Foi o fato de Natanael, quando o encontrou e logo perguntaram: você viu o Nazareno? Jesus, quem é? O Messias. Messias de Nazaré? E porventura pode vir alguma coisa boa de lá? E qual foi a resposta? Vem e vê. E quando ele chegou diante de Jesus, a Bíblia diz que ele recebeu uma grande revelação, porque ele estava debaixo da fogueira. Foi numa época de grande perseguição e ninguém sabia, só ele sabia. A mãe dele tinha contato. Jesus disse: eu te vi. Viu aonde? Eu vi quando tu estava debaixo da figueira. Ele disse: é um profeta. Ninguém sabia disso, só tu. Agora, eu vi o Messias. Mas aqui, a despeito do que ele ouve, ele tem uma revelação fantástica. Porque logo quem contou para ele, pastor, contou que era Jesus de Nazaré. Se ele não entendesse sobre adoração, ele chamaria Jesus de Nazaré. Mas ele não chama Jesus de Nazaré, ele chama Jesus pela sua raiz. Ele disse: filho de Davi. Oh glória, oh glória. Diga para quem está do teu lado aí, toca em quem está do teu lado, diga: não é quantas vezes. Não, tá fraco, por favor, diga forte, diga: não é quantas vezes você vem à igreja, não é quantos anos você é crente, não é quantas vezes você já leu a Bíblia, é como você adora. Tem gente que já tem 50 anos de fé, mas conhece só Jesus como Jesus o Nazareno. Mas tem gente que chegou ontem e já o conhece como filho de Davi. E eu vou explicar a vocês aqui o fato desse ato dele chamar Jesus como filho de Davi. Além da genealogia ser também espiritual, ele conhece de história. E qual é a história que ele conhece? Você sabia que Davi foi um homem que quebrou paradigmas e preconceito com relação a deficientes? Sabia disso? Vocês já devem ter lido. Quando Davi entrou em Jerusalém, o que foi que Davi fez? A Bíblia diz que Davi matou os cananeus. Entre os cananeus tinha deficientes, ele matou. E o povo murmurou contra Davi, dizendo que Davi não gostava de o quê? Aleijado e nem cego. Tudo que era deficiente, Davi matava. E para Davi quebrar de uma vez por toda isso, porque quando nasceu Mefibosete, que caiu e quebrou o fêmur e ficou com as pernas tortas, o que foi que inventaram de Davi? Que Davi matava deficiente. Por isso que Mefibosete foi levado para uma cidade distante chamada o quê? Lodebar. Aí quando Davi se lembrou que tinha uma promessa com Jonatas e precisava honrar seu amigo, ele perguntou para Ziba, que era fofoqueiro e morava dentro da casa dele. Ele disse assim: ó, tem alguém lá que eu possa honrar? Na cabeça de Ziba, Davi não gostava de quê? De aleijado. Aí ele disse: por certo, eu vou falar que o cara é aleijado, ele vai mandar matar, porque ele matou todo mundo quando ele entrou aqui. A herança do aleijado vem para mim. Aí ele disse assim: ó, sobrar, sobrou, mas o cara que sobrou é o quê? Aleijado. Davi disse: aleijado?
traz para a mesa. Traz para a mesa. E ele vai comer pão comigo e beber água comigo. Mefibosete, quando chegou, estava tremendo as pernas de medo de Davi, porque ele ficou anos escondido em Lodebar, achando que se o rei o achasse, ele ia morrer. Quando ele chegou, ele disse assim: quem sou eu para sentar na tua mesa? Eu sou um cão morto. Davi disse: não, tu não é cão morto não, tu é filho do meu melhor amigo que me salvou, e eu só estou aqui por causa dele. Eu tenho uma coisa para te dizer: essa mesa é tua, essa casa é tua, tudo aqui é teu, você come, você bebe, e o que precisar resolve comigo, porque tudo é teu. Oh glória! Quando isso caiu no ouvido de Bartimeu, Bartimeu por certo pensou: eu vou gritar. Olhe para cá, chamando ele de filho de Davi, porque se Davi é aquele que não teve preconceito com o aleijado, ele não vai ter preconceito comigo que sou cego. E a Bíblia diz que ele gritou, e quem estava lá não o conhecia como filho de Davi, não adorava como ele adora, porque quem adora diferente sempre incomoda quem é normal. Oh glória, oh glória. Quem adora diferente sempre quebra protocolo, e nunca ninguém tinha adorado daquele jeito, ainda mais um cego, um esmolante. Aí ele abriu a boca, ele não está olhando ninguém porque ele não está vendo, então já que ele não deve nada, rasgou a goela e gritou: filho de Davi! Aí a Bíblia diz que chegavam nele assim e diziam para ele: cala a boca, você não está entendendo que você vai incomodar ele, ele não vai te ouvir. E a Bíblia diz que quanto mais mandava ele calar, a certeza do que ele tinha ouvido fazia ele gritar mais alto. Olha para quem está do teu lado aí e diga: não se incomoda com a minha adoração. Diga aí, porque se tu se incomodar eu vou gritar mais alto ainda. Diga aí, diga aí, se tu não gosta do meu glória, é agora que eu vou dar glória mais alto. Oh glória! Olha para quem está do teu lado aí, diga para ele: não se intromete na minha adoração. Diga aí. Olha para quem está do teu lado aí, diga: sabe por que eu adoro? Diga aí, sabe por que eu adoro? Porque eu sei o que eu ouvi. Diga: sabe por que eu adoro? Eu adoro porque eu sei quem é Jesus para mim. Quem conhece, ei, olha para cá, quem conhece Jesus não dá satisfação para quem não conhece. Quem conhece Jesus não gasta tempo com quem é automático. Quem conhece Jesus quebra protocolo e adora Ele. Olha para quem, eu vou dar um pulo aqui. Olha para quem está do teu lado aí, diga para ele aí, diga para ela, diga: para de dar satisfação para quem não entende a sua adoração. Diga: sabe por que você não vai receber nada? Porque você está dando satisfação para quem não conhece o que é adoração. Você não está no lugar que deveria estar, porque você gasta muito tempo com quem não adora como você adora. Quem gosta de adorar, adora de pé, adora sentado, adora. Eu quero conhecer quem é adorador aqui agora. Olha aí, até o Daniel saiu da Europa e veio para cá. Eles conheciam o Nazareno. Eles conheciam Nazareno. Olha para cá. Agora vem um cara cego que nunca viu nada, mas
por ouvir, adora de maneira essencial, ao ponto de chamar a atenção de Jesus pela essência do que ele era na sua genealogia. Deixa eu dizer para vocês aqui, o que está acontecendo aqui é exatamente a diferença entre a cura daquele cego, porque esse cego aqui é um cego que recebe não salvação, ele já é salvo, ele recebe só cura física, ele já é salvo. Jesus falou para ele assim, ó: a tua fé te curou? Não, a tua fé te salvou. Ou seja, ele já é tão adorador que ele consegue ver sem olhar para o Cristo que está à sua frente, na santidade dele, na genealogia de Davi. Ele não está que nem um cego de Betsaida. Os discípulos estavam conhecendo Jesus de passo a passo, como se fosse o cego de Betsaida, por etapa. A cura do cego de Betsaida foi uma cura por etapa. Vocês lembram como é que foi a cura? A Bíblia diz que ele chegou, Jesus cuspiu na terra, untou o lodo, passou no olho dele, olhou para ele e disse: você vê alguma coisa? Ele disse: não, eu vejo assim meio amontoado, está tudo errado. Jesus disse: não, não é para ver assim não, vai lá no tanque do enviado chamado Siloé, se lava que você vai ver. Aqueles caras que estavam andando com Jesus, os discípulos e companhia limitada, conhecia só o Nazareno, mas o cego que não tinha visto, conhecia o filho de Davi. Olha para quem está do teu lado aí, diga: quem é que você conhece? Que tipo de essência na adoração você apresenta? Deixa eu dizer para vocês aqui, ó, olhe para cá, que não é todo tipo de adoração que Jesus para de maneira comovente, como parou para este cego. Já vou terminar, para você perceber. Você se lembra que tem uma mulher chamada Cananeia, a Cirofenícia, a Cananeia. Ela chegou até Jesus e disse para Jesus assim, ó: eu tenho alguém lá em casa que está terrivelmente endemoniado, liberta minha filha. Jesus disse assim, ó: não é lícito pegar os pães de Israel e dar para os cachorrinhos. Se eu, com o gênio que eu tenho, ouvisse isso de alguém, eu dizia: cachorro, eu fui, nunca mais volto nessa igreja, nunca mais volto nesse culto. Ela olhou para Jesus entendendo o que Jesus estava falando, porque a raça dos fenícios para os judeus era tido como cachorro. Era isso que Jesus estava falando, exatamente isso. Jesus disse para ela que a primazia era os judeus, mas ela não queria primazia. Ela disse: eu sei o meu lugar, não é a mesa que eu quero, a tua migalha já mata a minha fome. Quando ela falou que até os cachorros se alimentavam da migalha, olha a expressão no texto. A Bíblia diz que Jesus olhou e fez assim, ó: oh mulher! Olha para quem está do teu lado aí, diga: tem coisa, diga aí, tem coisa que Jesus ouve e atende, mas tem coisa que mexe na entranha e aí ele tem que parar. Foi o fato de Jesus ter parado para esse cara. Ele gritou, 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 gritou. E quem estava acostumado a adorá-lo como homem de Nazaré, não entendia o que ele estava adorando. Falou para ele: esse homem vai ser interrompido. Eu nunca vi um glória desse, pular desse jeito, gritar desse jeito, fazer desse jeito. E a Bíblia diz que eles, na certeza de que ia calar o cego, mas ele gritava. Jesus disse: quem é que está me chamando? Gostei dessa adoração, traz para cá. Aí os mesmos pastor Daniel que está mandando o cara calar a boca, tem que colocar a carapuça e dizer: não é que ele gostou, está te chamando aqui. Diga para quem está do teu lado, diga: passaram anos te criticando,
mas vão ter que entender que você estava o tempo todo certo. Ah não, ah não, ah não. Olha para quem está do teu lado aí e fala: vão ter que aceitar que o seu modo de adorar estava certo. Vão ter que aceitar. Alguém está dizendo: tem que ir para a igreja todo dia, tem que cantar todo dia, tem que fazer todo dia. Ei, eu faço todo dia, eu canto todo dia, eu adoro todo dia, eu louvo. Vão ter que acreditar. Olha para cá. Aí a Bíblia diz que chamaram o cego. Chamaram o cego. A Bíblia não disse levantaram ele, mas a Bíblia diz que ele largou. Como é que esse cara levantou? Eu não sei. Mas a Bíblia só diz que o cara, a Bíblia diz assim, ó, e deixando. Porque quando ele chama, tudo que é terceirizado, quando ele chama, tudo que te financia, quando ele chama, tudo que paga a tua conta, tudo que te dá subsídio, a Bíblia diz: e deixa. Olha para quem está do teu lado aí e diga: ele te chamou. Diga: por que você quer levar uma capa que não vai resolver mais no processo do chamamento? Diga para quem está do teu lado, diga: sabe por que não vai dar certo a sua ida? Porque você está querendo levar algo que vai te subsidiar, que quem está te chamando vai pagar o processo todo, vai resolver tudo. Olha para cá, olha o texto, já vou terminar. A Bíblia diz assim, ó: e ouvindo que era Jesus, começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia. E mandaram calar. E ele clamava mais ainda. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E chamaram o cego dizendo: levanta, tem bom ânimo. E lançando de si, ó, jogando de si, é a capa que ele deita, é a capa que lhe cobre, é o alvará que lhe dá sustento. O Senhor está dizendo: tem coragem de lançar tudo que te sustenta, deixa todo o pilar que te sustenta, que te segura, e vim comigo, sem saber o que vai ganhar, sem saber. Ei, ele sabia, era ruim, mas ele sabia onde ia dormir. Era veste ruim, mas ele sabia o que cobria ele. Era pouco que ele ganhava, mas ele sabia o que ele tinha para pagar e quanto ele ganhava. Mas quem anda com Jesus não vai saber o que vai vestir, mas vai vestir. Não vai saber onde vai dormir, mas vai dormir. Não vai saber quanto vai ganhar, mas vai ganhar. Estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Pega na mão de quem está do teu lado assim e diga: só vem, só vem, só vem. Diga para ele, diga: só vem, só vem. Oremanda canaste. Tem um varão aqui dentro, hein? Tem um varão de providência aqui dentro desta casa.
Pega na mão de quem está do teu lado aí, pega na mão de quem está do teu lado aí, diga para ele, diga, quem te chamou? Não, tá fraco, diga, quem está te chamando vai garantir provisão para as tuas necessidades. Oramente como nahai. Daqui a pouco eu corro aqui, Daniel. Quem te chamou? O engraçado é que não foi Jesus que mandou ele largar, foi ele mesmo. Ele conhecia tanto quem tinha chamado. Poderia ser assim. Jesus poderia ter dito para ele, larga tudo e vem, como fez com Pedro. Mas ele já conhecia, porque quem conhece não precisa de muita explicação. Pedro ainda não conhecia, Pedro ainda estava meio certo. Pedro andava com Jesus, pescou para Jesus, usou o barco com Jesus, mas não conhecia. Jesus teve que dizer, deixa a rede, tribuloso, deixa aí. Você está querendo vir comigo e ficar com a rede. Mas esse cara, pastor, que é cego, ele entendeu, não posso ir com ele, levando a capa. Se ele me chamou, ó para a capa, ó, tchau. Olha para quem está do outro lado aí e diga, dá tchau para essa guerra hoje. Você consegue dar tchau para essa doença? Você consegue dar tchau para esse diagnóstico? Alerrete como návia, deremente como návia sé, daramanu duro e bini canta lá. Eu estou pregando aqui, tem um varão de cura aqui dentro. Vocês acreditam nisso? Se apresentou um varão de cura na frente do pastor Iron. Glória, eu estou sentindo Deus, hein? O Senhor está te dando um livramento de um aneurisma cerebral, pastor. Eu estou vendo um livramento de Deus para a tua cabeça agora. Jesus disse que o mal súbito seria muito rápido e não daria tempo nem de ser socorrido. Mas esse varão que se apresentou aqui está dizendo, eu te curo agora. Você vai dar glória ou vai ficar me olhando? Pastora, vem aqui, põe a mão na cabeça dele. A igreja fica ligada. A igreja fica ligada. Porque tem cadeia quebrando aqui dentro desta casa agora. Vem no glória comigo, vem. Jomende como nandarasi como naviaché. Calamasalaya, Shalamandalacia. Quem é batizado no Espírito? Quem é batizado no Espírito Santo, abre a boca comigo em línguas estranhas agora. Moremini candalahasi nono itecanas. Choremenemite cahaite pramanoite. Olha para cá. A Bíblia diz que ele chegou diante de Jesus. Jesus o olhando, disse para ele assim, ó, ele é salvo e nem sabe que está salvo. Ele só precisa o quê? Ver. Ver com os olhos físicos, porque com os espirituais ele já tinha visto. Vou provar o que é salvação. A Bíblia diz que quando
ele chegou até Jesus, Jesus o olhou e disse assim, ó: o que queres que eu te faça? Aí ele disse assim: Senhor, que eu veja. Aí Jesus disse para ele: se fosse cura, Jesus ia dizer para ele assim: vai, a tua fé te curou. Mas Jesus disse assim, ó: vê, porque é o que você precisa agora, apenas com o físico, porque com o espírito você já sabe quem eu sou, pelos olhos da fé você já me conhece. A tua fé já provocou em você, porque tem gente que vem atrás da vitória do físico. Esse aqui já estava resolvido o problema no espírito, porque a maior cura não acontece no físico, a maior cura acontece na minha alma. Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou, vai para a tua casa. Quando ele abriu os olhos, Fabrício, o cara estava tão crente que disse: para casa, vou nada. Eu até hoje dependi de uma capa para dormir, para pagar a conta e para vestir. Depois, agora que eu estou vendo quem eu já conhecia no meu espírito, já sabia que ele era o Filho de Deus, agora que eu posso ver fisicamente, eu vou para casa. Ele olhou para Jesus e disse assim, ó: agora eu vou te seguir. A Bíblia diz: e seguiu pelo caminho. Porque quem conhece Jesus nunca mais esquece o sabor. Ele não quer ir para casa, ele quer adorar. Ele não quer ir para casa, ele quer ir para o culto. Ele não quer ir para casa, ele quer ir para o congresso. Ele não quer ir para casa, ele quer ir para a vigília. Ele não quer ir para casa, ele quer ir para o monte. Ele quer pular, ele quer adorar. Pergunta para quem está do teu lado aí, diga: quer ir para casa? Não, eu quero é adorar, eu quero é seguir. Por quê? Por que alguém não entende, Milena, que numa terça-feira como essa, o tempo aqui em Brasília quase que esfriando, dá para ficar meio agasalhado, porque para vocês aqui o calor é estridente. Bom de ficar em casa, tomar um chocolatezinho quente de boa, pegar um filmezinho na Netflix e ficar de boa. E tem que estar num culto de terça. É porque eu já via antes de ver. Eu já via antes de ver. E agora que eu vejo aquilo que eu já sabia quem ele era, eu vou ficar em casa? Eu vou nada, eu vou adorar.